Mudou completamente tudo no Vasco. Notícia que agitou a colina. Finalmente tudo acertado. Eu vou trazer informações importantíssimas sobre o Clássico 2 milhões, arbitragem definida e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nessa sexta-feira, lotado de informações importantes para você, torcedor vascaíno, e é claro, você tá feliz da vida, né? Segue o líder, somos líderes lá da Copa Sul-Americana do Grupo G. O nosso gigantesco da colina tá feliz, assim como eu. Então corre ali embaixo e deixa o seu joinha. O seu joinha avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo e, claro, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo. Lembrando, esse canal é feito para vascaínos, então se você não é Vasco, ó, tchau, tchau. Muito obrigado pela sua presença, mas pode sair. Aqui é só para quem é Vasco. Então você que é vascaíno, se inscreva no canal, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Não perca a oportunidade de estar com a gente todos os dias nos nossos boletins de notícia, beleza? Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua inscrição. Vamos ao que interessa, as informações importantes do Vascão da Gama, do Gigante da Colina. E tem informação importantíssima sobre confirmação que agitou a colina histórica. Vamos falar também sobre o Clássico dos Milhões, arbitragem definida, segue o líder, Copa Sul-Americana e agora Renato Gaúcho. A gente vai falar bastante sobre vários assuntos. E eu já quero falar sobre a notícia que agitou a colina histórica. Exatamente isso. O Vasco agora tem uma grande missão no domingo contra o Flamengo, no dia 3 de maio, né? Agora o mês de maio chegando, que maio seja um mês tranquilo para o torcedor do Vasco. E claro, já iniciando o mês na liderança do Grupo G da Copa Sul-Americana. Muita gente estava me perguntando, mas por que o Vasco é líder, sendo que o Vasco perdeu para o Audax italiano, né? E o primeiro critério de desempate é confronto direto, até porque o confronto direto também faz o Vasco passar o Olímpia, além do saldo de gols. É porque a liderança entrou num loop infinito quando se trata de confronto direto. Vou explicar para você. O Vasco tem 4 pontos. O Olímpia tem 4 pontos. O Audax italiano também tem 4. O Vasco perdeu para o Audax, então o Vasco perde no primeiro, né, ali no confronto direto, né, no primeiro critério. O Audax seria líder no lugar do Vasco. Só que o Olímpia ganhou do Audax. Então o Olímpia que deveria ser líder no lugar do Audax. Só que o Vasco ganhou do Olímpia. Então o Vasco que deveria ser líder no lugar do Olímpia. Só que depois o Audax ganhou do Vasco. Então o Audax tem que ser líder no lugar do Vasco. Só que depois o Olímpia ganhou do... Você tá entendendo? Do Audax, e aí passa e assim fica num loop infinito, sem parar. E com isso, pula para o segundo critério de desempate, que são os saldos de gols. O Vasco da Gama hoje tem 2 positivos, Olímpia e Audax italiano tem 1 negativo. Então o Vasco, no segundo critério de desempate, chega na liderança. Segue o líder, vai lá nos comentários, coloca o seu comentário, a cidade de onde você está falando. Segue o líder de Manaus, segue o líder do Piauí, segue o líder do Rio de Janeiro. Coloca lá, eu quero saber de qual cidade você está falando, porque nós vamos falar muito de Vasco. E domingo tem Clássico 2 milhões, jogo contra o Flamengo, e eu tenho excelentes notícias, confirmação para esse jogo e muito mais. Ó, Ancelotti estará presente, tá? O técnico da seleção brasileira estará no Maracanã, já está tudo confirmado, a presença de Ancelotti para o Clássico entre Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco no estádio do Maracanã. O mandante é o Flamengo, então você está na busca por ingresso, está tentando alguma coisa aí, é a administração total do Flamengo. E temos aí o Ancelotti, né, o técnico da seleção brasileira, confirmado, está presente. Tem muita coisa confirmada para esse jogo, hein? E eu vou trazer para você. Arbitragem definida. O polêmico Wilton Pereira Sampaio. É isso mesmo, e o torcedor do Vasco não gosta dele. Se você gosta do Wilton Pereira Sampaio, corre ali nos comentários. Muitas polêmicas na história do árbitro junto ao Vasco, né? Enfim,
foi o árbitro escolhido pela CBF. De olho, Pedrinho. Abre o olho, Pedrinho, com essa escolha da CBF. Pelo amor de Deus, então o Wilton Pereira Sampaio é o árbitro escolhido para essa partida entre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo no Maraca. Vai lá nos comentários, eu quero saber o que você achou dessa escolha. E outras situações que agitaram a colina. Está confirmado e pode ser muito bom para o Vasco. E eu quero falar exatamente sobre isso. Olha só, hein? O Flamengo tem muitos problemas para o jogo contra o Cruz Maltino. Muitos problemas sérios. O problema mais recente agora se chama Bruno Henrique. É isso mesmo, tá? Bruno Henrique pode estar de fora, já está praticamente decretado a sua ausência no Clássico 2 milhões. O jogador saiu lesionado da partida contra o Estudiantes e não deve jogar contra o Vasco. Além de o Emerson Royal também saiu com uma fratura no nariz e também não enfrenta o Cruz Maltino. E vou trazer para vocês agora uma lista, né, do Flamengo que não enfrenta o Vasco. O Arrascaeta tá fora, passou por cirurgia na clavícula e não joga no domingo. Teve alta agora, né, e ficará aproximadamente 45 dias fora. Então o Vasco não encara o Flamengo com Bruno Henrique, Arrascaeta e Emerson Royal. Mas não para por aí. Lucas Paquetá também está fora. O jogador está se recuperando de um edema no tendão da coxa e não joga desde 19 de abril. O zagueiro Léo Pereira também está fora. O zagueiro está fora devido a um corte profundo na canela esquerda. O Pulgar também está fora. O volante chileno lida com uma lesão no ombro. E o Carrascal também está fora. Embora não esteja lesionado, o Carrascal, né, ele cumpre suspensão de 4 jogos pela expulsão na partida contra o Fluminense, ocorrida no dia 12 de abril. Meu amigo, eu vou falar um negócio para você. O que os deuses do futebol estão fazendo pró-Vasco nesses últimos tempos não está escrito no gibi. O Vasco era a lanterna do Grupo G, não tinha ganhado, perdeu em casa, hoje já é líder. O Vasco vai encarar o Flamengo no Campeonato Brasileiro, jogo difícil. Flamengo amplamente desfalcado. Não é possível que o caminho possa ser tão tranquilo e calmo a partir desse mês de maio. Vamos torcer para que tudo dê certo. O Gigante da Colina encarar o Flamengo todo quebrado, o Vasco praticamente completo para esse jogo contra eles lá no Maracanã. Lembrando que a Força Jovem do Vasco está punida. Ontem cumpriu um jogo de punição, né? E agora cumpre o segundo contra o Flamengo no Maracanã. E aí, torcedor, tá confiante? Corre lá nos comentários e deixe a sua opinião. Lembrando que o jogo de ontem, né, tivemos excelentes notícias. Johan Rojas fez uma partida excepcional com a camisa 10 do Vasco ontem. Uma das melhores, se não a melhor partida do Rojas com a camisa do Vasco. O que falar também de outros jogadores que, na minha opinião, também foram muito bem. Eu acho que o Nuno Moreira foi bem, o Adson foi muito bem. A gente teve o Puma Rodrigues também jogando muita bola, né? Eu acho que o Vasco teve um conjunto interessante referentes a essa situação envolvendo boas participações. Mais uma vez, notícias ruins. O Marino Inestrosa foi muito mal, foi desastroso. Muito mal o Marino Inestrosa. Outro jogador também que foi muito mal foi o Saldívia, né? Muito inseguro em vários momentos ali, perdendo bolas ali nessa transição entre a zaga e a intermediária, né? Ali quase entregou 2 vezes ali o Saldívia, errando muito o Saldívia durante o jogo. Então a gente tem pontos também negativos nessa partida, mas os pontos positivos se sobressaíram e eu espero muito, né, que o Vasco consiga ainda mais trazer mais positividade para esse elenco. Beleza? O técnico Renato Gaúcho terá dor de cabeça para escalar o time contra o Flamengo? Bom, eu acho que sim, porque quem foi poupado pode nem jogar, porque quem jogou muita bola contra o Olímpia do Paraguai. Queria agradecer aqui a sua presença, muito obrigado pelo seu joinha, o seu like, está com a gente aqui sempre e daqui a pouco eu volto com mais informações. Primeiro boletim de notícias do dia, um forte abraço, saudações vascaínas.